Olá, boa noite. Eu sou o professor Fabiano, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é um prazer estar aqui a convite do meu querido amigo e irmão, Reverendo Alcion, para falar a vocês da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu gostaria de convidar vocês para que lêssemos uma passagem muito conhecida da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 42. Então, é uma passagem um pouco grande, mas eu acho interessante nós lermos ela na sua integralidade, para termos, assim, uma visão panorâmica do contexto no qual se dá a conversa de Jesus com uma pessoa muito marginalizada nos dias de Jesus. Para começar, trata-se de uma mulher que não tinha lá uma boa reputação. E, para piorar, uma mulher de não tão boa reputação, que pertencia à etnia dos samaritanos, que eram inimigos étnicos dos judeus. Portanto, uma pessoa, do ponto de vista social, né, da perspectiva do judeu da época, uma pessoa extremamente marginalizada. Então, vamos ler essa porção da Palavra de Deus. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre se existiriam limites para se buscar uma ovelha perdida. Se existiriam limites para se amar alguém. Se existiriam limites para salvar uma alma, né? Então, nossa intenção aqui é, através dessa passagem bíblica e através do exemplo de Jesus, demonstrar que não há limites para se amar uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E lhe entregar aquilo que de mais precioso temos, que é a boa nova do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do amor reconciliador do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no Evangelho de João, a partir do capítulo 4, nós lemos assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria era esse lugar, não é, onde habitavam os samaritanos, que eram historicamente, não é, inimigos dos judeus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Perguntou a mulher. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, dessa água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, vós os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu mesmo o que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, seu jarro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vejam o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vei dos campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E destarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraram no seu trabalho. E vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente,
Eu acho que esse texto ele tem uma importância fundamental para a gente hoje, que tem vivenciado esse momento de extrema polarização política e ideológica. Polarização esta que tem nos levado ao cultivo contínuo do ódio por aquelas pessoas que pensam, que acreditam e que vivem de forma diferente da nossa maneira de pensar, crer e viver. Algumas pessoas, infelizmente, não se deram conta de que estão vivendo na prática do ódio e que o ódio continuamente as tem consumido e envenenado suas almas. Da mesma forma, as pessoas alvo, não é, do ódio de algumas pessoas que estão no interior da igreja têm reagido igualmente, não é? Odiando, atacando e alimentando este fogo de ódio detestável que não para de crescer. Assim, tem vivido a nossa nação, alimentando-se e envenenando-se continuamente do ódio, da falta de diálogo, da incompreensão, forjando inimigos mútuos, separados por conta de crenças, ideologias, formas de vida. As pessoas vão criando, então, muralhas que as separam umas das outras. Pessoas dentro do mesmo núcleo familiar têm vivenciado o litígio, a separação, a incompreensão. Pessoas no contexto de uma mesma igreja têm levantado muralhas umas em relação às outras. A paz e a unidade de diversas comunidades cristãs têm sido, lamentavelmente, prejudicadas por essas diferenças incontornáveis e pela insistência, né, das pessoas em não ouvirem o que o bom pastor, que é manso e humilde de coração, tem a nos ensinar através do seu evangelho. É possível, portanto, tirarmos alguma coisa boa dessa atual polarização política e odiosa? Será que é possível extrairmos alguma lição proveitosa de todo esse litígio, de toda essa contenda, de toda essa separação que se estabeleceu por conta, não é, dessas diferenças recentes, não é, de natureza ideológica? Eu pretendo responder essa pergunta através das lições deixadas por Jesus no texto que a gente acabou de ler. Jesus, como todos sabemos, um mestre judeu, homem santo, já aquela mulher samaritana, tida pelas pessoas da sua época como uma mulher de moral duvidosa. Possivelmente uma pessoa marginalizada pela sua própria comunidade.
Em viagem, de passagem pela região da Samaria, Jesus a encontra. Não parece que fora um encontro intencional ou programado. Tudo foi espontâneo. Tudo foi circunstancial. Aquela mulher está tirando água, como de costume, do poço de Jacó. Jesus, então, pede a ela um pouco de água e inicia com ela uma gentil e promissora conversa que, dentro de pouco tempo, irá mudar a sua vida. Ela sabe que ele é judeu. Ela reconhece na pessoa de Jesus alguém nativo dos judeus. Ela sabe que há entre ela e ele um abismo de inimizades, não a pessoa de Jesus em si, mas aquilo que supostamente Jesus representa. Ele é um judeu. Há todas essas diferenças, essas muralhas de separação entre a mulher e Jesus. Apesar de tudo parecer muito normal, muito comum, muito trivial, nós sabemos que ali está historicamente uma relação complicada entre samaritanos e judeus que se odiavam reciprocamente. E não era uma polarização odiosa recente. Era algo muito antigo. A mulher, à primeira vista, se assusta com a atitude daquele estranho judeu. Não é para menos. Além da rivalidade antiga, não era muito comum um homem conversar publicamente com uma mulher desconhecida, ainda mais sendo alguém de histórico aparentemente imoral como o daquela mulher. A conversa não é pacífica. Há muita resistência e muito ressentimento da parte daquela mulher. Ela é uma mulher machucada e também orgulhosa. Ela está cheia de defesas. Ela tenta dissimular o seu vazio, a sua dor, apelando para a suposta superioridade de sua tradição ideológica ou teológica e para o seu orgulho étnico. Ela diz: olha, esse poço aqui foi do nosso pai Jacó, ele tirou água aqui. Olha, ele adorou aqui nesse monte. Mas Jesus, conhecendo aquela mulher, serenamente insiste no diálogo, na aproximação, e vai desconstruindo, pouco a pouco, as suas defesas. Jesus é amoroso. Não está interessado em discutir ideias ou crenças, embora não se furte em pontuar a verdade como se faz necessário. Mas ele o faz amorosamente. A urgente prioridade de Jesus não é ficar discutindo ideias, não é ficar mostrando que ele, judeu, tem a razão sobre as razões dos samaritanos. A sua urgente prioridade é ganhar a alma daquela mulher, livrá-la da dor autodestrutiva do próprio pecado. A prioridade de Jesus é apresentá-la ao reino dos céus. Ela, da sua parte, acaba se desarmando, porque ela percebe a honestidade das intenções e das palavras do Mestre Jesus. Não se trata de oportunismo ou de mero proselitismo religioso. Jesus não está interessado aqui em simplesmente ganhar mais um crente para a sua igreja. Se trata de livrar uma alma
da sua própria autodestruição. E por causa disso, uma a uma, as defesas daquela mulher vão se transformando pouco a pouco em confiança e admiração por aquele homem e pela sua mensagem. De repente, os discípulos chegam. Haviam ido na cidade comprar comida. E eles presenciam Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Eles ficam de burburinho uns com os outros, recriminam entre si a iniciativa de Jesus, embora não tenham coragem de dizer isso a ele. Não é de admirar. Afinal, a atitude de Jesus vai na contramão do senso comum preconceituoso. A iniciativa de Jesus parece subversiva aos olhos da sociedade de judeus daquela época, incluindo os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, sendo judeus, provavelmente acreditavam que a aproximação com aqueles inimigos de sua fé e de sua tradição, pessoas que pensavam de forma completamente diferente da maneira como eles pensavam, representava uma ameaça à pureza de sua religião e ao seu modo de vida e aos seus costumes. Por isso é tão estranho ver Jesus, não somente próximo, mas conversando de maneira familiar e amorosa com aquela mulher samaritana. Mas onde os discípulos preconceituosos viam uma potencial ameaça a ser eliminada, o Mestre Jesus Cristo via uma grande oportunidade de quebrar muros levantados pelo medo e pelo ódio e reconciliar pessoas com o amor de Deus, não importando quem elas fossem, não importando de que tradição elas participavam, não importando as suas crenças, não importando o tipo de vida que levavam. Usando uma metáfora agrícola, Jesus diz aos seus discípulos reticentes: vocês acham que faltam muito tempo para a colheita? Na verdade, os campos já estão maduros, prontos para serem colhidos. O problema é que os discípulos não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam ver os campos brancos para a colheita, exatamente porque a revolta, a indignação, o preconceito, o ódio étnico ofuscava o seu discernimento. Quem dentro daquele gueto cultural, no isolamento de sua visão de mundo, seria capaz de ver em uma situação de oposição, em pessoas aparentemente inimigas, uma oportunidade para se fazer a vontade de Deus? A guerra santa contra os supostos ímpios e infiéis parecia uma opção muito mais lógica, humanamente falando. E foi a opção tomada pelos discípulos ao estranharem ver Jesus conversando com aquela mulher. Mas o Mestre Jesus não é um homem qualquer, ele é o padrão perfeito daquilo que todo ser humano deveria ser. E sua atitude em relação àquela polarização odiosa é o padrão moral de como os seus discípulos devem agir em situações similares, incluindo nós, nos dias atuais. Por fim, o amor acaba vencendo o medo e o ódio, o preconceito, e no final, não somente aquela mulher, mas também toda a sua vila de samaritanos acabam se reconciliando com Deus e consigo mesmos.
Certamente que o mundo não foi salvo com essa atitude. Não houve nenhum grande impacto desse episódio sobre os acontecimentos nacionais e internacionais daquela época. O mal e o ódio continuaram a existir através de divisões étnicas, ideológicas e religiosas envolvendo judeus e samaritanos. Mas as vidas das pessoas daquela pequena vila de samaritanos, essas sim, foram profundamente transformadas. Como mestre, também acredito ser possível transformar esse momento no qual estamos vivendo, esse momento de guerra cultural, de polarização odiosa, em uma grande oportunidade, onde a imensa maioria está vendo, mesmo dentro de muitas igrejas, uma ameaça ao seu modo de vida, aos seus valores. Nós, seguindo o exemplo de Cristo, devemos ver uma grande oportunidade. Possivelmente, essa polarização que já dura anos criou ou apenas revelou muitos adversários e inimizades que já existiam. Uma forma de pensar, de ver a vida, que já estava lá latente do coração das pessoas, mas as pessoas tinham vergonha de colocar para fora. Não importa. Sejam quem forem estes supostos adversários, a quem seria muito mais natural odiar, por pensarem de forma diferente de nós, por desejarem viver uma vida, às vezes, em completa oposição àqueles princípios que nós vivemos. Esses são exatamente os samaritanos dos nossos dias. Talvez ressentidos, certamente machucados ou revoltados, é bem verdade. Mas, possivelmente, como nos dias de Cristo, maduros para serem colhidos e reconciliados com Deus. Os campos estão brancos. E os campos estão onde menos nós esperamos encontrá-los. Porque se ganhar uma alma é mais importante do que ganhar o mundo inteiro, o que diremos da insignificância de nossas diferenças e preferências políticas, ideológicas, sejam elas quais forem, diante das demandas eternas do reino dos céus? Nada é tão grande quanto uma alma que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que foi amada por Deus de forma a enviar o seu próprio filho para morrer por ela. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração usando a sua palavra e o seu Espírito, e que Ele torne as nossas almas pacíficas, solidárias, amáveis, mansas, humildes, diante da grande manifestação do ódio, da diferença, da separação que hoje existe em nosso país. Que Deus nos abençoe. Amém e uma boa noite.